Fala, meus alunos, beleza? Galera, essa é a nossa segunda videoaula daquela série que começou com vetores e agora leis de Newton dentro daquele assunto de dinâmica, beleza? Então a gente vai ver aqui as três leis de maneira conceitual e depois os tipos de forças que nós podemos ter aí nas questões de vestibular. Força-peso, força, né, de contato como a normal, tração, força elástica e por aí vai, tranquilo? Qualquer dúvida que você tenha, coloca aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo, de repente, para um colega seu, até de outra escola, né, ou alguém que você conheça que precise, né, dessa força aqui na física, beleza? E qualquer coisa que você tenha de dúvida mais urgente, manda aí pro meu WhatsApp, que o prof aqui responde. Beleza? Então não vou enrolar muito não. Vamos partir direto pro que interessa, que são as leis de Newton. Vem comigo. Galera, estamos aqui, então, no nosso módulo 2, sobre as leis de Newton. Gente, primeira lei de Newton é a famosa lei da inércia, beleza? E o que diz a lei da inércia, galera? Olha só. Tendência de um corpo em permanecer no estado em que se encontra, beleza? Se você está em repouso, tende a permanecer em repouso. Se está em movimento, tende a permanecer em movimento. O pilar da lei da inércia é a incapacidade de autoaceleração. Nenhum corpo é capaz de fazer variar sua própria velocidade, de intensidade ou orientação. Beleza? Então, repare, se um corpo está em repouso em relação ao referencial, qual é a tendência? Que ele continue em repouso. Se eu tenho um corpo em movimento em relação ao referencial, qual é a tendência? Que ele continue em movimento. Tranquilo? Dá para alterar esse estado de inércia? Sim. Vamos lá. Como é que eu faço isso? Se a velocidade do corpo mudou, é porque o corpo sofreu a ação de um agente externo. Qual é esse agente externo, galera? É a força, beleza? A força provoca mudança na velocidade. E essa mudança na velocidade decorre da aceleração, beleza? E aqui uma coisa muito importante, olha só. Se o corpo está livre da ação de efeitos externos, ou seja, de forças, ou se o somatório das forças sobre esse corpo é nulo, é zero, ele permanece do jeito que está, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, beleza? Repare uma coisa, por que é movimento uniforme não variado? Porque o movimento variado implica em aceleração, e para ter aceleração, nós precisamos de uma aplicação de uma força ou que a soma das forças resultantes não seja zero, beleza? Então, se não tem aceleração, a velocidade permanece a mesma, o movimento é uniforme, tranquilo? Vamos lá. Dizemos que o corpo nessas condições está em equilíbrio, ou seja, força resultante igual a zero, a aceleração nula, beleza? Galera, olha lá, equilíbrio, FR igual a zero, certo? Atenção, pessoal, a medida da inércia é a massa. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, o seu carro quebrou, beleza? Você vai empurrar o seu carro tem aí 1.500 quilos mais ou menos, certo? Agora imagine uma carreta quebrada, carregada com 60 toneladas, né? 60 mil quilos. É lógico que a carreta tendo mais massa terá mais inércia, ou seja, é muito mais difícil você romper o estado de repouso da carreta para movimento do que do carro. A mesma coisa, é muito mais difícil você romper o estado de movimento da carreta para o repouso do que um carro. Quanto mais massa, mais inércia, ou seja, maior é a tendência de você permanecer no estado em que você se encontra. Beleza pura? Vamos nós. Segunda lei, galera, princípio fundamental. Olha só, a força resultante, que é uma grandeza vetorial, é o produto da massa pela aceleração. É a famosa FR igual a MA. Massa em quilogramas, aceleração metros por segundo ao quadrado. Repare, grandeza vetorial. Tá vendo aqui? Por isso que a nossa primeira videoaula sobre vetores é fundamental para que você entenda e aplique as leis de Newton, certo? A força pode ter dois tipos de efeito. Ela pode produzir a aceleração ou produzir deformação, no caso de uma colisão, beleza? Unidades do sistema internacional, como eu falei para vocês, FR igual a MA, força em Newton, massa em quilograma e aceleração, metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos lá. Tipos de força, galera.
nós temos aqui a força-peso, beleza? A força-peso é o resultado da atração gravitacional entre a massa da Terra e a massa dos corpos, sendo o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade, ou seja, P igual a M vezes G. É só você trocar a aceleração, né, do princípio fundamental e colocar a gravidade. Você tem a força-peso, certo? A gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em geral, os vestibulares arredondam para 10, beleza? E aí tá aí, 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho uma esfera, beleza, galera? Essa esfera tem massa M sobre a ação da gravidade, né? Eu tenho então aqui, ó, a força-peso, e essa esfera, né, ela é atraída para o corpo maior, que no caso é o nosso planeta, beleza? Então repare que a força-peso aqui, ó, certo? Ela tem a mesma orientação da gravidade, tranquilo? Outra força, galera, força normal. A normal é o resultado do contato entre duas superfícies, sendo perpendicular à superfície que define o contato entre os corpos. Tá meio confuso? Pera aí, vamos dar uma força aqui. Olha lá, eu tenho uma caixinha sobre uma base de apoio, beleza? A normal, galera, é uma força de contato entre as duas superfícies, a superfície da caixa e da base de apoio. E ela é perpendicular à superfície de separação dos corpos aqui, tá vendo aqui, ó? 90 graus perpendicular em relação à superfície que define o contato entre os corpos, ok? Se eu pegar essa caixinha, galera, e colocar num plano inclinado, a normal continua sendo perpendicular em relação à superfície que acompanha aqui, ó, a separação dos corpos. Isso vai ser muito interessante quando nós estudarmos o plano inclinado, beleza? Então, força normal é uma força de contato entre duas superfícies, entre dois corpos. Pessoal, força de tração, beleza? O que seria isso? É o resultado da interação de um corpo com uma corda, fio ou cabo, beleza? Para determinar a orientação do vetor força de tração, basta saber, né, que fios puxam, jamais empurram, beleza? O fio, ele puxa, ele nunca empurra, certo? Exemplo, olha só, temos aqui, ó, uma esfera presa por um cabo ao teto, beleza? E aí, repare, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter força de tração nessa corda, certo? Opa, deixa eu voltar aqui, ó. A força de tração nessa corda apontando para cima, tá vendo? Por quê, galera? Esse fio, ele não está puxando a esfera para cima, beleza? Certo? Aliás, desculpa, ele não está empurrando essa esfera, certo? Ele está tentando segurar essa esfera, beleza? Então, tração para cima. O que eu teria aqui para baixo? A força-peso, beleza? Galera, força elástica, vamos lá. É a força exercida por um corpo que possui elasticidade, ou seja, sofre deformação, beleza? Para determinar o valor da força, utilizamos a lei de Hooke. Que lei é essa? Vamos lá, vem comigo. Força elástica é igual a K vezes X. O K é a constante elástica, que depende do material, né, de que é constituído esse elástico, ou essa mola, por exemplo. E o X é a deformação sofrida por esse corpo. Como é que funciona na prática, gente? Chega mais aqui, olha só. Eu tenho uma base de apoio, um elástico foi colocado aqui, beleza? E eu tenho aqui, ó, esse tamanho aqui, tá vendo, ó? Entre a linha pontilhada e a superfície de cima. Eu tenho uma esfera, galera. Agora imagine, eu pego essa esfera e penduro, amarro ela nesse elástico. Vamos lá? Ó. Quando eu faço isso, acontece o quê? Ó, o elástico estica e a esfera desce. Então vamos de novo, ó. Eu tinha esse tamanho, beleza? Coloquei uma esfera presa no elástico, a força-peso da esfera puxou esse elástico para baixo. Repare que agora eu tenho, certo? Um novo comprimento aqui, ó. Eu tinha esse tamanho original, agora eu tenho mais esse aqui, beleza? Esse tamanho, galera, esse pedaço do elástico que esticou, certo? É o X, é a deformação, é o quanto esse elástico foi deformado, beleza? Então temos força-peso puxando para baixo e força elástica puxando para cima. Se esse corpo ficar em repouso, é porque a força elástica é igual a força-peso. Tranquilo? Força de atrito, pessoal, FAT. A força de atrito ocorre como resultado da fricção ou tentativa de fricção
entre superfícies rugosas, beleza? Um efeito que se assemelha à força de atrito é a força de resistência do ar, certo? Então a Φ é igual a μ vezes a normal. O que seria esse μ, gente? Esse μ aqui é o coeficiente de atrito, certo? Ou seja, isso depende da rugosidade do material que está esfregando no outro. Quanto mais rugosidade, maior é a força de atrito, beleza? Então, galera, por exemplo, ó, nós temos o coeficiente de atrito estático, o μe, beleza? É aquele que atua quando não há deslizamento dos corpos, tranquilo? A força de atrito estático máxima é igual à força mínima necessária para iniciar o movimento de um corpo. Por exemplo, gente, chega mais aqui, olha só. Imagina o seguinte, eu tenho aqui na minha mão aqui, ó, um estojo, beleza? Ó. Então, ó, o estojo está aqui, certo? Então eu tenho atrito entre esse estojo e os meus dedos, beleza? Se eu empurrar esse estojo para cá, certo? E eu quero fazer movimento, eu quero aplicar força, e como resultado ter movimento, a minha força tem que ser maior que a força de atrito, ó, certo? Se eu aplico uma força aqui, ó, que não é suficiente para vencer o atrito, esse estojo permanece parado. Agora imagina o seguinte, digamos que o atrito estático vale 10 newtons, vale até 10 newtons, beleza? Se eu aplicar 1 newton, volta 1. Se eu aplicar 2, volta 2. Se eu aplicar 10, volta 10. Ou seja, a resultante permanece 0 até o limite de 10. Ou seja, 10 é o valor máximo do atrito estático. Então 10 é o valor mínimo de força que eu tenho que aplicar aqui para provocar movimento. Beleza? Pegou a ideia? Vamos nós. Coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, pessoal. É aquele que atua quando há deslizamento dos corpos. Opa, vamos lá de novo. Vem comigo. Olha só. Tá aqui o estojo, beleza? Agora eu estou empurrando e ele está se movendo. Isso não significa dizer, gente, que esse estojo não tem mais atrito. Eu venci o atrito estático, mas agora eu continuo tendo atrito cinético. Tanto é que se eu empurrar e parar de empurrar, ele para, em função do atrito, beleza? Quando a força de atrito estático for ultrapassada pela força aplicada ao corpo, este entrará em movimento e passaremos a considerar sua força de atrito dinâmico. E por isso, galera, o coeficiente estático é sempre maior do que o dinâmico. Foi o que eu expliquei agora há pouco, nesse exemplo simples aí do estojo, beleza? Pessoal, terceira lei de Newton, ação e reação. Vamos a ela. A toda ação teremos uma reação de mesma direção, intensidade, porém de sentido contrário. A reação terá a mesma direção e intensidade, porém sentido contrário, beleza? O par ação e reação atuam em corpos distintos, galera. Guarda isso. O par ação e reação atuam em corpos distintos, beleza? Olha lá, até destaquei para você ali, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma caixinha sobre uma base de apoio. Gente, cuidado com esse exemplo, olha só. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter a força-peso. O que é a força-peso? É a massa dessa caixa sobre a ação da aceleração da gravidade. E eu também vou ter força normal, que é resultado do contato entre as superfícies de separação, beleza? Muita gente pode achar, galera, que a normal, nesse caso, é igual ao peso, e realmente é. E aí, a normal anula o peso, porque o corpo aplica peso no piso, o piso reage e aplica normal. Galera, isso está errado. Por quê? Repare, a normal é uma força que é produzida pelo contato entre superfícies, enquanto a força-peso é produzida pela ação da gravidade sobre a massa desse corpo. E reparem outra coisa, a normal e o peso atuam no mesmo corpo. Para ter ação e reação, eu preciso de corpos distintos, corpos diferentes. Então, nesse caso aqui, ó, normal e peso não configuram um par ação-reação. Beleza? Agora, acompanha comigo mais um exemplo aqui, ó. Olha só, eu tenho duas caixinhas aqui, certo? Ó, A e B, tranquilo? Alguém vem e aplica uma força F na caixinha A, pessoal, tranquilo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter peso de A para baixo, peso de B para baixo, beleza? E eu vou ter também normal de A para cima e normal de B para cima, ok? De novo, essa normal não reage ao peso e nem essa reage ao peso.
gente acabou de ver aqui, ó, beleza? Galera, vamos separar os corpos aqui, ó. Olha só. Se você separar, no corpo A, o que nós temos? Nós temos, né, no corpo B, desculpa, né? Nós temos a força que A faz em B. Por quê? Quando eu aplico força em A, o que empurra B não é a força F, é o que A aplica em B. Então, em B, nós temos a força que A aplica em B, beleza? E em A, nós temos a força que B aplica em A. Quando eu empurro A para a direita, B tenta segurar o A e aplica força em A. FBA de B em A, FAB de A em B. Aí sim, galera, FBA e FAB configuram um par ação e reação. Por quê? Porque elas ocorrem em corpos distintos, elas atuam em A e B. Então, FBA é igual a FAB e eles são ação e reação. Beleza? Bom, com isso, chegamos ao final da nossa videoaula sobre leis de Newton, sobre dinâmica. Beleza, galera? Claro que isso é um pontapé inicial. Nós discutimos aqui os conceitos principais e os tipos de força. Em sala de aula, a gente vai pegar esses conceitos, certo? E vamos aplicar na resolução de questões, beleza? Muito importante que você entenda que para resolver uma questão de dinâmica, você precisa dominar vetores. Por isso que antes de eu gravar essa aula, eu gravei aquela aulinha especial sobre vetores. Beleza? Tranquilo, galera? Então, assiste a videoaula, comenta, anota, certo? Tira dúvida, que na nossa próxima aula presencial vamos debater bastante esse assunto aí com vocês. Tranquilo? Aquele abraço. Fui!